Bom, seguindo aí com aplicações de derivada, vamos agora falar sobre cinemática. Como é que é a aplicação de derivada em cinemática? Na verdade, como é que é a aplicação de derivada para movimentos ou mais genericamente para taxas em geral. Então, até inclusive uma coisa que já foi falada aí em vídeos anteriores, mas vale reforçar, é que derivada está associado à taxa. Taxa é divisão, razão. Então toda derivada é uma taxa. E é uma taxa onde a gente tem necessariamente algo do tipo 0 sobre 0. Que é da onde vem a definição de derivada, né? A definição de derivada a gente tinha lá um limite, que é uma divisão de duas coisas que estão tendendo a zero. É uma coisa pequenininha dividido por outra coisa pequenininha, isso daí que saiu a definição de derivada. Então, um primeiro lugar onde a gente tem esse tipo de coisa várias vezes e muito bem presente é justamente na cinemática, pensando nos conceitos de velocidade instantânea e aceleração instantânea. Então, para um movimento qualquer, a gente define velocidade média como lá o ΔS sobre ΔT. Mas se a gente quiser pensar em velocidade instantânea, a velocidade em cada instante t, a gente vai ter um problema que é justamente o mesmo problema que a gente tinha lá quando estava querendo achar a reta tangente. Que é, se eu pensar em velocidade instantânea, instantâneo quer dizer que o ΔT tende a zero. O intervalo de tempo é muito pequenininho. E se o intervalo de tempo é muito pequenininho, o ΔS também é muito pequenininho, porque é aquilo, se o tempo não passou, então também não deu para andar. Então, quando eu tento sair de velocidade média e quero partir para a velocidade instantânea, automaticamente eu já tenho aqui um ΔS sobre ΔT com ambos pequenininhos. E aí a gente não consegue, sem as noções de cálculo, sem a noção de limite, fazer divisão de 0 por 0. Mas se a gente usar a noção de limite, a gente pode dizer que o conceito de velocidade instantânea, ou a forma para achar a velocidade instantânea, é fazer o limite de quando ΔT tende a zero de ΔS sobre ΔT. Só que isso aqui já era justamente a definição de derivada que a gente viu, só estamos aqui substituindo o F está virando S, por exemplo, e o X lá que a gente usa em funções está virando tempo. Mas vê se não é isso. Da onde saiu a definição de derivada? A gente falou que F' de X, ou F' de X é o limite de uma variação de F, que a gente chamou lá de variação de Y, ΔY, sobre ΔX, quando esse ΔX tende a zero. Ou até vou botar assim, né? Deixa eu ficar mais claro aqui, para chamar de Y logo. Y', derivada de Y, onde Y é uma função de X, onde o Y é uma função, o Y' foi ΔY sobre ΔX, que veio lá da noção de coeficiente angular da reta, quando o ΔX tende a zero. Isso que a gente chamou de derivada. Genericamente, pensando numa função y que dependia de x. Então, genericamente, quando a gente fala de funções, a gente chama a função de y ou de f e a variável normalmente é x. Mas o que importa aqui é que eu tenho uma divisão de duas coisas, eu estou dividindo esse cara por esse cara, onde esse cara aqui, que é o y, depende do x, e nessa divisão eu estou fazendo tanto o numerador quanto o denominador tender a zero. Aí isso aqui também, y' é o que a gente chamou de dy dx. Então o que eu falei para vocês? dy é, digamos, o diminutivo, entre aspas, de ΔY. dy já é o ΔY que está tendendo a zero. O dx já é o ΔX que está tendendo a zero. Então essa notação aqui, que é a notação de Leibniz, já deixa até isso bem claro.
toda derivada é uma divisão, é uma razão, é uma taxa de duas coisas que estão tendendo a zero. Você pegou duas coisas, uma depende da outra e está fazendo as duas tender a zero dividindo, você está falando de derivada. Você está falando da derivada do de cima em relação ao de baixo. É a derivada do y em relação ao x. Então, se a gente, genericamente, para uma função qualquer, já tem esse raciocínio, se a definição de derivada já trouxe esse conceito e essa noção diretamente, agora é só começar a estender, por exemplo, se for pensar na física, agora olhando para a cinemática, é só trocar as letras e os nomes. Porque o que é a velocidade? É ΔS sobre ΔT. Se eu quiser pensar em velocidade instantânea, você imagina um movimento com velocidade variável, se eu quero saber a velocidade em cada instante, o que eu tenho que fazer é o limite quando isso aqui tende a zero. Tanto ΔS quanto ΔT estão tendendo a zero. Mas isso, se for olhar para cá, com y e x, agora o y virou s, o x virou t, eu estou dividindo os dois e fazer os dois tender a zero. O que é isso? Podemos dizer então que a velocidade instantânea, a velocidade num instante qualquer, t, ou tempo a tempo, é a derivada da posição. Ou eu posso dizer, que eu escrevi aqui, é ds dt. Então, quando você tem a equação horária, que é a equação que dá a posição do objeto em cada instante, se você deriva em função do tempo esta equação horária, você automaticamente está obtendo a velocidade do objeto em cada instante. Da mesma maneira, só agora trocando as letras de novo, você sabe que a aceleração média começa com ΔV sobre ΔT. A aceleração mede qual é a variação da velocidade no tempo, assim como a velocidade mede qual é a variação da posição no tempo. Quanto que está variando a posição no tempo? Esse que é o conceito de velocidade. E a aceleração é quanto que está variando a velocidade no tempo. Se eu pensar em aceleração instantânea, eu de novo estou pensando nessa divisão com ΔT tendendo a zero, que faz também o ΔB tender a zero. Então, mais uma vez, eu tenho uma taxa, que é uma divisão de duas coisas, com ambas tendendo a zero, tanto em cima quanto embaixo. Logo, você pode dizer também que a aceleração em função do tempo é a derivada da equação da velocidade. Então, se você tiver a equação horária da velocidade de um objeto, se você deriva isso, você está obtendo a aceleração. Então, antes de fazer aí exercícios de questão de prova que já caíram na EFON ou na Escola Naval, vamos aqui só para você ver, para você enxergar um negócio que você já conhece. Lembra lá, ó, o que você viu no movimento uniformemente variado? No movimento uniformemente variado, você viu que o S de T é o sorvetão lá, que é S0 mais V0T mais AT2 sobre 2. E aí você viu que o V de T, a velocidade num movimento que tem, que é uniformemente variado, você viu que é V0 mais AT. E a aceleração no movimento uniformemente variado, justamente a definição, o movimento é uniformemente variado por definição quando a aceleração é constante. Então a aceleração aqui é 1A, é fixo. A aceleração não depende do T, é 1A. Mas vê aí, isso que você estudou lá no iniciozinho sobre movimento uniformemente variado, se você parte daqui, por exemplo, e deriva essa expressão em função do tempo. Bom, S0 é uma constante, então a derivada é 0, derivada de V0t, V0 é constante, derivada de t é 1, então vai ficar só V0. E derivada de t ao quadrado é 2t, aí desce o 2, corta aqui, vai sobrar at. Então repara que se você deriva a equação na posição, você vai obter justamente a equação da velocidade que você já conhecia. E se você derivar isso aqui de novo, em função de t, é dv dt, ds dt, é em função do tempo, isso aqui corta,
o t aqui derivada virar 1, vai sobrar só o a. Então você vê que tem coerência ali, né? A derivada de s dá o v e a derivada de v dá o a. E também, em outras palavras, a gente pode dizer o seguinte: o a de t, uma observação, né? Se você está partindo do s, equação da posição, para chegar na aceleração, você precisa derivar duas vezes. Você deriva uma vez, acha o v, deriva de novo, acha o a. Então o a de t, eu posso dizer que é o s duas linhas de t. Isso é uma consequência imediata aqui dessas duas coisas. Então, qual é o grande lance agora? Qual é a grande vantagem e qual é a grande coisa de você ter visto um capítulo de derivada em que você ficou derivando lá um monte de coisa? A grande coisa agora é que a gente está livre. A gente pode pensar em qualquer tipo de movimento. Porque se, por exemplo, para chegar no V a partir do S basta eu derivar, então eu não preciso ficar preso num movimento conhecido que eu já tenho as equações decoradas. Então é esse tipo de coisa que pode cair na prova. O cara pode dar para você na prova uma equação de posição completamente esquisita. Pode ser um negócio louco, bizarro. Pode ser uma equação de terceiro grau, pode ser um negócio mais louco ainda, que mistura exponencial, log, seno. Se ele te deu a equação da posição e quer que você encontre a velocidade instantânea, é só você pegar lá a função que ele deu, seja ela qual for, e derivar, que automaticamente você consegue achar a equação correspondente da velocidade. Então, vira um trabalho, conta. Você vai ter que, obviamente, saber as regras de derivação, ter decorado lá a tabela de derivadas e tal, mas é conta. Importante que existe a relação entre velocidade e posição, existe a relação entre aceleração e velocidade. E essa relação está ligada com derivada. Então, com isso a gente consegue estudar coisas genéricas. E, por fim, uma coisa que é muito importante, para você não ficar preso às letras, viu o que eu disse aqui, certo? Genericamente, toda vez que você tem duas grandezas sendo divididas, em que um depende do outro, né? O de cima depende do de baixo, eu divido os dois, e eu faço os dois tender a zero, isso é derivada. Então, isso, por exemplo, ó, agora aqui para terminar, vou até apagar aqui. Então, se quiser copiar, copia aí. Vou apagar essa parte aqui, ó. Para terminar, para você ver que o conceito e a ideia aqui é bem genérico, bem generalizada. Uma coisa que você vê na física, por exemplo, é que o delta Q é F delta T. A variação de quantidade de movimento, que é o que a gente chama de impulso, é F delta T. E aí, inicialmente, você começa a estudar esse tipo de coisa aqui pensando em força constante. Então, você imaginando que a força é constante, você tem que delta Q é F delta T. Repara que isso é a mesma coisa que acontece aqui. Primeira vez que você vê essas coisas de velocidade e posição, você vê delta S igual a V delta T. A primeira coisa que você pensa quando se define esse tipo de coisa é pensar na velocidade constante. E quando a velocidade não é constante? Aí quando a velocidade não é constante, você quer pensar na velocidade instantânea, aí você tem que partir para esse raciocínio e a gente conclui que a velocidade é a derivada do S, é a derivada da posição, justamente porque a velocidade é delta S sobre delta T. Se eu pensar que está variando, eu tenho que olhar para a instantânea, vai aparecer a divisão, a taxa, e eu vou pensar no limite que vai gerar a derivada. Aqui é a mesma coisa. Aqui, se eu isolar o F, eu vou ter que o F é delta Q sobre delta T. Sendo constante, está resolvido. É isso aí, pronto, acabou. O F, né? Sendo o F constante, acabou. Mas se eu pensar numa situação em que a força está variando no tempo, eu tenho que pensar em velocidade instantânea. E aí como é que vai ser a velocidade instantânea? Instantâneo, estou fazendo o tempo virar zero. Aí automaticamente delta Q também vira zero. Então eu tenho que lançar a mão dessa ideia. Mas o que vai ser isso aqui? Vai ser uma razão, vai ser uma taxa,
onde o de cima e o de baixo tendem a zero. Então o ΔQ é um delta pequenininho e o ΔQ é uma variação de Q pequenininha e o ΔT é uma variação de T também pequenininha. Então isso na prática, se for pensar em força em cada instante, se a força estiver variando e eu quero achar a força em cada instante, eu já posso dizer que isso vai ser o Q' de T. Então, o mesmo raciocínio aqui que gerou V igual a S' ou A igual a V', te diz também que o F é o Q'. Então, a força instantânea é a derivada da quantidade de movimento. Ou vai ser também, que nem a gente escreve aqui, é o famoso dq/dt. Então isso é genérico, certo? Derivada é uma taxa. E é uma taxa, é uma razão, é uma divisão de duas coisas pequenininhas. Você pegou uma coisa que depende da outra, dividiu e fez as duas serem pequenininhas, está falando de derivada. Então, já pode dizer aqui, né? É dq/dt, o Q depende do T, eu estou dividindo os dois, isso é a derivada do Q em função do tempo. Então a força é o Q' de T, assim como o V é o S' de T e o A é o V' de T e assim vai, beleza? Vamos aí, nos próximos vídeos, resolver algumas questões que já caíram em prova sobre isso. Valeu!